Bom, boa tarde. Estamos hoje com nosso grande amigo e parceiro, Max Perlingeiro. Boa tarde, Max. Max, a primeira vez que eu, Lauro, tive contato com a coleção Roberto Marinho foi numa belíssima exposição que você fez no Paço Imperial. Exposição que eu até diria, sem exagero, que definiu a função do Paço Imperial, porque até então o Paço fazia muito teatro, né? Era um diretor muito dedicado, bom, o Suetônio Valença, mas porque o prédio, quando foi restaurado, ele foi restaurado pela importância, mas a função não estava ainda perfeitamente delineada. E essa exposição da coleção Roberto Marinho, que você comandou, foi a exposição que definiu a própria vocação do Paço Imperial. Bom, aí adoraria que se você pudesse falar dessa tua relação com a coleção, como começou. Muito obrigado, Lauro, pelo convite para participar dessa conversa sobre a coleção Roberto Marinho. Em 1983, nós fomos convidados para fazer a organização formal da coleção Roberto Marinho. E entre 83 e 84, essa organização foi concluída e, para surpresa do colecionador, haviam obras que ele sequer se lembrava. Então, para ele foi uma surpresa muito grande ver toda a sua coleção organizada, fotografada, estudada. Em 1984, o Dr. Roberto teve o convite para expor a coleção no Museu de Arte Moderna, o que não se concluiu as negociações, e logo em seguida eu sugeri a ele, o Paço Imperial estava recém restaurado, uma obra fantástica, o Glauco Campelo, o Suetônio dirigindo o Paço Imperial. E foi como você falou anteriormente, foi a primeira grande exposição inaugural do Paço Imperial. E houve um cuidado muito grande que, além da excelência da coleção, nós tivemos a oportunidade de levar atividades de teatro, música, talvez nessa época as atividades infantis e as atividades escolares dentro de museus era uma coisa praticamente inexistente, e isso foi dado uma ênfase muito grande. E essa exposição do Paço Imperial realmente ficou marcada como uma exposição assim ímpar, né? Em 1987, eu fui convidado pelo então secretário-geral das Relações Exteriores, o embaixador Paulo Tasso Flecha de Lima, para convidar a coleção Roberto Marinho que fosse exposta em Buenos Aires. Nesse momento, o Brasil estava assinando os acordos bilaterais, entre eles um acordo nuclear, e na Argentina o presidente Alfonsín, no Brasil era o presidente Sarney. E imediatamente o Dr. Roberto concordou, e nós fizemos uma bela exposição no Museu Nacional de Belas Artes, e uma exposição na época na Argentina, vista por mais de 100 mil pessoas, em pleno inverno argentino, com fila na porta de museu. E, finalmente, em 1989, a coleção foi convidada para ser exposta em Portugal. E aconteceu na Fundação Calouste Gulbenkian, e certamente é uma exposição que até hoje, quando encontro com os meus antigos parceiros da Fundação, eles sempre comentam que foi realmente uma exposição que marcou muito, nessa época, os laços culturais entre Brasil e Portugal. E coincidia com uma das primeiras exposições feitas no CAM, que era o Centro de Arte Moderna, que era um pavilhão novo que estava sendo inaugurado dentro da Fundação Gulbenkian.
Max, e a sua relação, voltar lá para trás, a sua relação com arte, com ter galeria, como começou? Em 1966, eu fui trabalhar na Petite Galerie, eu tinha 16 anos, numa ação que a Petite Galerie fazia. A Petite Galerie foi uma das primeiras galerias de arte moderna do Brasil e uma das primeiras do Rio de Janeiro. Ela começa suas atividades nos anos 50, ao lado do Cinema Rian. Era uma salinha de 12, 15 metros quadrados, era uma coisa muito pequenininha, por isso o nome Petite Galerie. Em seguida, ela se muda para a Praça General Osório, onde eu ingressei em 1966. O meu grande mestre e mentor foi o Franco Terranova, e a ele eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. E nessa época eu conheci, enfim, praticamente todos os artistas, Tarsila, de Cavalcante, enfim, Volpe, Bruno Jorge. E nesse momento eu estava fazendo vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para um curso de engenharia. Passei na faculdade, passei no vestibular, mas mesmo assim o Franco falou: não, fica trabalhando comigo meio expediente. Mas era uma coisa meio complicada, porque eu tinha horário integral na Ilha do Fundão, e eu tinha meio expediente na Petite Galerie, mas meio expediente entrava dentro do horário integral na Ilha do Fundão. Então, era uma grande ajuda entre amigos, né? E à noite eu dava aula, né? Então, eu tinha, na realidade, 3 atividades. O meu dia realmente tinha mais de 40 horas. E cursei a faculdade toda, me formei, e o dia que eu me formei, eu tinha um telegrama da Johnson me convidando para trabalhar em São José dos Campos como engenheiro. E o Franco me convida para gerenciar a Petite Galerie aqui no Rio. Barão da Torre ou ainda na General Osório, nessa Ainda, época? ainda não. Aí já, eu me formei em 72, já na Rua Barão da Torre 220. A Petite Galerie se muda em 70 para a Rua Barão da Torre, numa sede própria fantástica, construída na época pelo Franco. E nesse espaço, inúmeras exposições das mais importantes foram feitas no Rio de Janeiro, né? E eu trabalhei com o Franco até 1978. Em 78, eu montei a minha primeira galeria, chamada Galeria Acervo, que já tinha a Pinacoteca como o seu grande guarda-chuva. E eu sempre tive a intenção de, além de ter uma galeria, era de ter uma editora. E eu lembro que, nessa época, eu fui conversar com o Sérgio Lacerda, que era o presidente do nosso sindicato de editores, né? O Sérgio era um grande amigo do Luiz Buarque de Holanda, cuja galeria eu comprei na época para poder montar a Galeria Acervo na Rua das Palmeiras. E o Sérgio um dia me disse: olha, você está querendo fazer uma editora de livros de arte? Quando vender Sidney Sheldon, é uma questão de desafio. E eu levei adiante, e em 1980, juntamente com a Galeria Acervo, foi criado as edições Pinacoteca. Ano passado, junto com a Pinacoteca, nós fizemos 40 anos. E ao longo desses 40 anos foram enfim, muito importantes. Tivemos o reconhecimento, ganhamos 3 prêmios Jabuti, prêmios da BCA, prêmios da PCA, e sempre tivemos um cuidado muito grande com aquilo que se produzia com as nossas exposições. Em paralelo a isso, nós realizávamos grandes projetos institucionais. O primeiro deles foi com a Fundação Roberto Marinho, em 1983, 84, e chamava-se História da Pintura Brasileira no Século XIX. Tinha um livro
que é uma grande referência até hoje, talvez a única, de autoria do Quirino Campofiorito, e a nossa intenção era ocupar 5 sedes com arquiteturas diferentes no Rio de Janeiro, para cada período da arte brasileira no século XIX. Então, ela começava na Casa do Bispo, que era a sede da Fundação Roberto Marinho, representando o período colonial. Depois ia para o Museu Histórico Nacional, Casa da Marquesa de Santos, Museu Nacional de Belas Artes e a própria sede da então Pinacoteca na Rua das Palmeiras, onde se mostrava a transição do Império para a República. E essa exposição teve uma repercussão nacional incrível. Em seguida, um pequeno recorte dessa exposição foi apresentado em São Paulo, no Paço das Artes. Depois, nós fomos convidados pela Siemens para fazer uma exposição sobre os pintores alemães no Brasil durante o século XIX. Foi feita uma grande exposição em São Paulo, no Museu da Casa Brasileira, foi editado um livro e acabou virando o livro mundial da Siemens em 1989. Nesse período, nós estávamos fazendo a exposição da coleção Roberto Marinho em Lisboa. Então, foram 2 grandes projetos que foram executados nessa ocasião. Depois fizemos uma exposição muito interessante, que foi uma exposição de Portinari em Londres. Mais recentemente, fizemos uma grande exposição na Espanha, chamada Visões da Terra, a coleção do Luiz Paulo Montenegro. E isso aconteceu na Fundação Banco Santander, também uma exposição com uma visitação e uma repercussão incrível. Então, além das atividades da Galeria Pinacoteca, a gente enfim, temos até hoje muito forte essas atividades institucionais. Sim, sim. Em 1987, nós abrimos a nossa primeira sede fora do eixo Rio-São Paulo, que foi a Galeria Multiarte em Fortaleza, que esse ano completa 34 anos, e 33 anos, e em 2002 abrimos a Pinacoteca São Paulo. E hoje, nesse tripé, vive as nossas atividades empresariais. Além disso, a partir da organização formal da coleção Roberto Marinho, em 83, alguns colecionadores começaram a nos consultar para que nós fizéssemos também a administração das coleções dele. Então, hoje a Pinacoteca administra 20 coleções, isso aproximadamente umas 20 mil obras sobre os nossos cuidados, praticamente também todas as grandes exposições feitas no Brasil e no exterior sobre arte brasileira. Nós temos uma participação muito grande com esses empréstimos, o acompanhamento, enfim, toda essa logística que dá uma tranquilidade muito grande a esses colecionadores. Os seus 3 turnos no final da faculdade foram multiplicados por 4, né? Mas eu vi que começou aí a sua... Tinha um 5º turno e um 6º turno. O 5º turno foi um desafio para mim, que foi fazer um estágio no Instituto Militar, na Praia Vermelha. E foi a primeira tentativa de um cientista, e ele trabalhava com uma teoria de leito fluidizado. E isso é o que se faz hoje com as grandes plataformas de petróleo, né? Há pouco tempo eu vi nós, alunos da UFRJ, quando fizemos 40 anos de formados, alguém me levou um artigo científico, onde esse homem, que era o Coronel Geller, falava da minha atuação como estagiário, porque a minha função era ler artigos publicados, isso nós estamos falando anos 70, e levar essa teoria para ser aplicada em laboratório. Isso durou 6 meses.
Você citou, eu também queria falar um pouco do Franco Terranova, que Sim. realmente, além de um pioneiro e de uma pessoa maravilhosa, né, a ele se deve boa parte da educação artística, né, de ver exposições na galeria dele. Eu tive a felicidade de fazer no Paço Imperial, junto com o Luiz Áquila, uma exposição em homenagem à Petit Galerie. Mas daqui a pouco eu acho que está em hora de fazer outra. A sua relação com as coleções, ela também tem um quê de curadoria, né? De sugestão, de compras, de aquisições. Olha, por incrível que pareça, não. Primeiro, quando eu sou convidado a administrar uma coleção, a primeira coisa que eu digo ao colecionador é o seguinte: olha, a partir de hoje, não existe relação comercial entre nós. Uhum. Quer dizer, você não pode mais comprar na minha galeria, a não ser que você vá escondido, sem que eu saiba, vá conversar com os meus vendedores e você compre alguma coisa. Por quê? Porque eu administro as vísceras do negócio. Eu sei o que ele compra, então eu tenho tudo mapeado, aquilo que eu poderia utilizar em causa própria. Entendo. Enfim, todos eles não seguem a minha metodologia, mas eu não tenho contato comercial absolutamente com nenhum deles, né? Eu não interfiro nas compras. A minha interferência é dizer é uma obra de boa qualidade, integridade física está perfeita, não Nesse interfiro. intuito que eu te perguntei, né, de sugestão artística, né, de sugestão de obra. Todos pedem, isso é uma unanimidade, me diga o que eu não tenho, o que eu deveria ter. Sim. Então, eu forneço uma relação de obras, sobretudo aquelas coleções que têm, assim, uma pretensão de abranger todos os períodos. Por exemplo, coleção Sérgio Fado, que é uma coleção muito ampla, ela vem do século XVII até o século XXI. Coleção Ayrton Queiroz, que é uma coleção praticamente com o mesmo perfil, né? Vem de Franz Post até Beatriz Milhazes. E a coleção Fundação Edson Queiroz, a coleção Luiz Paulo Montenegro, que são coleções consistentes. E aquilo que eu chamo de conceito de coleção viva. O que é uma coleção viva? O colecionador exerce diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, o direito de comprar e, às vezes, até permutar alguma coisa. Nesse momento, por exemplo, de uma permuta, eu oriento o que deveria ser permutado ou não. Aquilo que tem um pouco mais, não digo em excesso, porque coleções não têm excesso, mas aquilo que existe um pouco mais ou menos representativo dentro da coleção dele e que a qualquer momento ele poderia voltar a ter obras de qualidade semelhante, né? Agora, é inteiramente livre e é muito interessante. Eu tenho um colecionador que tem um apreço grande pela coleção dele. Quando ele adquire alguma coisa, ele me passa uma mensagem dizendo o que você acha. E se o que você acha é a chave para me dizer já comprei, tá? E geralmente eu sempre sei dessas informações antes da mulher dele. E um dia ela me questionou: olha, não é possível que você saiba mais daquilo que nós temos do que eu. Quer dizer, essa relação afetiva que se cria enfim, e essas coisas acontecem em momentos inusitados, né? Às vezes eu lembro com a minha mulher Bia, eu lembro uma vez que nós estávamos indo a um teatro aqui no Rio de Janeiro e que, de repente, ela me viu falar no WhatsApp com uma pessoa sobre um assunto e, de repente, minutos depois, uma outra pessoa me faz uma outra consulta dentro enfim, o assunto era o mesmo, estavam comprando alguma coisa. E eu dizia, não, faça desse jeito, você vai importar, me manda a documentação.
E isso eram 10 horas da noite de um sábado. Uhum. Quer dizer, essa compulsão positiva que os colecionadores têm, quantas vezes em cinema eu me levantava para responder a um questionamento, a uma pergunta, isso você acaba tendo uma relação de amizade e de confiança muito grande. E porque perde-se o pudor, né? Claro. Eu lembro dos encontros que eu tinha com o Dr. Roberto Marinho, eram encontros, foi uma das pessoas que me ensinou muito na minha vida prática, né? Eram encontros incríveis. Então, tinha todo um ritual de visita, de conversa, e lembro uma vez que ele, fazendo a exposição de Portugal, ele tinha recém comprado uma Tarsila, né? Só que a Tarsila não dialogava com a exposição. Enfim, a exposição estava toda ela montada dentro de uma formatação de compreensão e a Tarsila não cabia, né? E eu não tinha como dizer para ele que a Tarsila não ia participar, mas jamais mentir para ele. Então, um mês antes de abrir a exposição, num dos nossos encontros mensais que a gente tinha, que ele gostava muito de estar muito bem informado de como seria a exposição, qual seria a agenda, o jantar aqui, o almoço lá, enfim, tudo isso, quem cuidava era eu. Eu cuidava da agenda pessoal dele naquele local. E ia pegá-lo no aeroporto, deixava ele no hotel, alguns encontros pessoais dele, geralmente ele era de uma gentileza incrível. Olha, amanhã vamos almoçar na casa do fulano de tal, você e a sua mulher vão conosco, vamos no mesmo carro. Então, ele determinava e 8 horas da manhã, prontinho para seguir, enfim, para aquele determinado local. E, como eu não podia dizer para ele que o quadro da Tarsila não iria participar dessa exposição, eu disse para ele, olha, doutor Roberto, o seu quadro precisa de uma conservação. E, na realidade, precisava mesmo, que ele não iria suportar uma viagem. E a restauração não ficou pronta, né? Quando ele desce do avião, ele me pergunta, e a minha Tarsila? Eu falei, olha, a conservação não ficou pronta. Ele falou assim, você fez muito bem. É preferível primeiro preservar a obra de arte. Isso eu me lembro transcrevendo as frases dele. Então, esse relacionamento entre administrador e colecionador é algo que não tem preço. Talvez hoje essa seja a minha principal função dentro das organizações da Pinacoteca. Você tem feito belas exposições também de diálogos de artistas. A exposição do Leonilson com o Antônio Dias foi uma exposição muito curiosa, porque eu estava fazendo uma exposição do Antônio Dias em Fortaleza. E o Antônio, nessa ocasião, ele começou a me contar muito, em primeiro lugar, pela localização geográfica. Ele estava no Ceará, o Leonilson era cearense, Antônio Dias paraibano. Então, são dois nordestinos, né? E o Antônio começa a me falar com uma emoção muito grande sobre a relação que ele tinha com o Leonilson. E eu fiquei muito assustado, porque ele me falou 2, 3 dias assim, em encontros de inúmeras horas. Terminava o almoço, ele falava de novo, de noite, e foi uma coisa um pouco mágica. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ele falou assim, eu queria que você fosse amanhã à minha casa ver a nossa coleção de Leonilson, dele e da Paula. E eu fiquei encantado. Em primeiro lugar, eram as obras iniciais da carreira do Leó. Aquilo que os críticos e o mercado não compreendiam muito bem, porque Leonilson foi um artista que ele foi um pouco estigmatizado antes e depois da doença. E eu achava que era exatamente o contrário. As obras iniciais do Leonilson eram obras fantásticas. E o Antônio me me contava como foi o contato dele com o Leonilson, que é uma coisa muito curiosa.
O Leonilson estava na Espanha com o Zerbini, e o Antônio Dias era o cara para toda essa geração, que eu chamo a geração dos anos 80, aquilo que aonde a FAP e o Parque Lage se uniram na formação desses grandes artistas, Beatriz, Senise, Zerbini, Leonilson, e eles estão numa galeria, enfim, voltando um pouquinho, o Leonilson e o Zerbini estão em São Paulo, na Rua Doc Lobo, descendo num dia de chuva, passam na frente de uma galeria e vê um Antônio Dias enorme numa vitrine. E eles entram, ele falou, olha, esse é o cara, ele mora na Europa, mas é um cara, esse cara está com muita grana. Aí entraram na galeria e perguntaram o preço. Qual o preço desse quadro da vitrine? Aí a vendedora falou, olha, é X. Era assim, 1000 vezes o que eles vendiam por um quadrinho pequeno. Ele falou, está vendo só? Esse é o cara que vai nos orientar. Zerbini e Leonilson vão para a Espanha e, enfim, lá se unem, eles já tinham se conhecido na FAP. E o Leonilson vai a Paris, lá ele encontra o Pisa, e o Pisa, quando vê a obra dele, fala assim, você deveria conhecer o Antônio Dias. Aí o Leonilson fica perplexo. Como? Eu estou atrás desse cara. E ele volta para a Espanha e diz o seguinte, estou com o telefone do Antônio Dias. O que eu faço? Aí o Zerbini falou, vai para Milão. Pega um trem, vai para Milão. E o Leonilson pega o trem, vai para Milão, chega lá de madrugada, fica sentado esperando amanhecer. 9 horas da manhã, liga para o Antônio Dias e com o seguinte diálogo. Antônio, com aquela coisa bem cearense, aí o Antônio Dias, quem é? Aqui é o Zé Leonilson. Eu sou um artista cearense. E quem foi que me deu o meu telefone? Foi o Pisa. Aí o Antônio Dias fala, opa, se o Pisa me deu, vem aqui para casa. E o Leonilson se muda para a casa do Antônio Dias, o Antônio Dias abriga o Leonilson com ele, o Leonilson sai dia seguinte para os contatos do Antônio Dias e simplesmente vende tudo, chega em casa com os olhos arregalados, dizendo, vende tudo, vou embora para Jericoacoara. E o Antônio Dias fala, Jericoacoara é uma conversa, você, a partir de hoje, é um artista. Tem uma papelaria aqui embaixo, compra papel, compra material de boa qualidade. E assim nasceu o Leonilson, artista. Então, ele apresenta o Leonilson ao Bonito Oliva, ele conhece a Transvanguarda, que estava, enfim, latente nesse período. O Antônio Dias vai para Berlim, leva ele junto. E isso precisava ser contado, porque o Antônio me fez prometei a ele que eu iria fazer essa exposição. Quer dizer, mostrar a coleção dele e mostrar a amizade que existia entre os dois. Sim. E você viu essa exposição, foi uma exposição incrível. Muito, muito. Não só a exposição, como o catálogo também, né? E flagra muito bem a obra do Leonilson, fora desses estereótipos, né, que as pessoas Claro. têm, só pensam mais na obra dele quando estava doente, e também é admirável o modo como o Antônio ajudou, né, um jovem artista. Era uma forma muito delicada de amizade, quer dizer, a primeira exposição que nós fizemos, relatando a afetividade entre artistas, que isso no mundo é muito comum, Picasso, Matisse, enfim, inúmeros artistas, né? Eu já vinha pesquisando há mais de 10 anos, porque eu conheci muito bem os dois, tanto o Bruno quanto o Volpi, foram dois artistas que eu fui muito próximo. E sabia da amizade dos dois, que era uma amizade assim incrível, né? Era uma amizade eles se conhecem nos anos 36, em São Paulo, no Santa Helena, apresentado pelo De Fiore, e até a morte do Volpi em 88, onde o Bruno sofreu muito. Volpi tinha um quarto na casa do Bruno, e todo mês ele vinha ao Rio de Janeiro, para a casa do Bruno.
Ele conheceu todas as mulheres do Bruno Jorge, todas. E o Volpi só teve uma mulher, a Judite. E a amizade entre os dois era uma amizade assim que transcendia qualquer tipo de amizade entre dois artistas. Eles eram capazes de ficar uma semana mudo, sem falar uma palavra, como a viúva do Bruno me contava, e ela brincava. Isso aqui está uma verdadeira orgia silenciosa. Quer dizer, um semi-analfabeto, Volpi era um erudito autodidata, né? E Bruno era um erudito porque estudava. Bruno cantava ópera, ele conhecia poesia em profundidade. Então, nós tivemos a ideia de fazer a exposição, que foi a primeira e que conta a amizade entre artistas, chamada Estética de uma Amizade. Esse título foi dado por um psicanalista, David Levinsky, porque quando eu me deparei com essa amizade entre dois homens, eu tomei muito cuidado para que isso não fosse mal interpretado. Eu conversei com o Dr. David Levinsky e disse a ele, olha, eu queria uma análise psicanalítica sua sobre a amizade entre dois homens, entre dois artistas. E ele fez um belo ensaio. Um belo ensaio. Assim, não deixando absolutamente dúvida nenhuma entre um amor que existia entre dois homens, dois artistas, e que era superior a qualquer coisa. Quer dizer, então, a amizade entre dois artistas modernistas, como é o caso do Volpi e do Bruno, e dois artistas contemporâneos, como é o caso do Leonilson e do Antônio, foram duas exposições que me deu assim um grande prazer em fazer. Um grande prazer em fazer. A exposição do Leonilson e do Antônio teve o reconhecimento da PCA como a melhor exposição do ano nacional, concorrendo com inúmeras exposições muito importantes que tiveram em São Paulo em 2019. Quer dizer, para nós foi assim o máximo do reconhecimento. Foi mais um ciclo da minha vida que eu fechei, porque o Antônio veio da Europa para o Brasil na sua última vinda, ele estava em Milão, desenganado. Lembro que o Paulo Sérgio Duarte foi a Milão se despedir do Antônio. E eu já tinha certeza que mais cedo ou mais tarde eu ia ter a notícia, bem, o Antônio Dias morreu. E o dia que o Antônio Dias chega ao Rio de Janeiro, muito doente, ele tinha feito uma cirurgia muito invasiva na cabeça. Eu estou em casa, o telefone toca, Antônio Dias. Ele falou assim, vamos almoçar? Eu não entendi nada. Ontem ele estava morto. Hoje ele está vivo, me convidando para almoçar. Aí nós fomos almoçar aonde o Antônio adorava, que era o restaurante Amir. E durante todo o tempo do almoço, ele me pressionando para fazer a exposição sobre o Leonilson, da coleção dele e da coleção da Paula. E isso foi uma coisa que me deu assim porque eu já tinha desistido de fazer essa exposição, eu perdi o estímulo, eu não tinha como fazer uma exposição com a ausência do Antônio. E aí ele me pegou firme esse dia, muito firme. E eu lembro muito, nós saímos do restaurante, fomos para a casa dele, e ele falou assim, eu vou descansar, agora você conversa com a Paula. E aí nós pensamos em absolutamente tudo e colocamos em prática antes do Antônio fazer um ano de falecimento. Planos de exposição, como é que você está? Olha, a gente tem umas exposições bem interessantes. Vamos começar por Fortaleza, por uma questão de mérito, né? Nós iríamos abrir agora em Fortaleza, no dia 25 de março, uma exposição do Luciano Figueiredo, curada... curada
pelo economista Luiz Crisóstomo, uma exposição incrível. O livro já está pronto, infelizmente a exposição não pôde ser feita, será feita no momento oportuno, ela está toda pronta, as obras já estão em Fortaleza, e iríamos inaugurar em Fortaleza também um ciclo de diálogos sobre colecionismo, quer dizer, levar sempre um colecionador de renome para que fosse a Fortaleza conversar com o nosso público. Em Fortaleza, a Bia criou uma atividade muito interessante, que são grupos de estudo. Então, hoje nós temos um público flutuante dentro da Multiarte de 200 pessoas por semana, independente dos visitantes. Então, são 12 grupos de estudo versando sobre vários assuntos, história da arte, atualidade, e isso já existe há 6 anos. Então, esse grupo de estudos foi uma tentativa que a Bia criou de formação de plateia. E, nesse meio tempo, nós levamos artistas, curadores, personalidades, Fernando Coqueralho, Valtécio Caldas, Rubens Gershman, Araci Amaral, Paulo Portela Filho, Lilian Schwartz, e eram todas exposições, assim, com uma visitação e com uma participação desses grupos de estudos incríveis. Levamos Charles Watson em 2 momentos para aplicar o método do processo criativo, um sucesso, casa lotada, e um curso relativamente caro para a cidade. Quer dizer, então, Fortaleza tem uma outra métrica de relacionamento com o seu público. No Rio de Janeiro, nós teríamos 2 exposições. Uma, aliás, seriam 3. Enfim, agora talvez tenha uma, né? Esse ano, por hipótese, seria a comemoração dos 100 anos do surrealismo. Então, nós estamos criando, junto com o Tadeu Chiarelli, uma exposição, um diálogo entre os surrealistas europeus e os artistas brasileiros que tangenciaram dentro do surrealismo, como Cícero Dias, Ismael Neri, Maria Martins. E, no fundo, a gente viu que cunhar o centenário do surrealismo seria totalmente errado, porque essa palavra só é usada em 1924. Né? Mas antes dos anos 20 já se falava em surrealismo. Né? Uma exposição de Valdemar Cordeiro, que seria a primeira exposição. Teve uma grande exposição do Cordeiro no Itaú, depois veio para o Paço Imperial, mas seria uma primeira exposição do Cordeiro fora de uma instituição cultural. E isso, enfim, nos honrou muito, seria uma parceria entre a família Valdemar Cordeiro e a galeria da Luciana Brito em São Paulo, que nos escolheu para implantar essa exposição. Maravilha. São Paulo tem o surrealismo e São Paulo tem uma grande exposição de Cérvulo Esmeraldo, projetada para esse ano, para acontecer junto com a Bienal, com a curadoria de um grande amigo, que é o Hans Michel Herzog. Hans Michel, você lembra, ele foi o curador da Casa Daros, era muito amigo do Antônio, e eu o convidei esse ano para que ele fizesse a curadoria, quer dizer, é um olhar externo sobre a obra de um artista muito completo, como é o caso do Cérvulo Esmeralda. Quer dizer, sonhos existem, vamos pô-los em prática, né? Isso aí. Max, alguma coisa mais que tenha escapado nessa nossa conversa? Não, eu acho que eu tive a oportunidade de apresentar um pouco mais do nosso trabalho nesses 40 anos e, ao mesmo tempo, ressaltar a nossa parceria no Instituto Casa Roberto Marinho, que muito nos honra de estar lá, a Pinacotec operando uma
livraria, que pelo menos os meus amigos me dizem que é a mais simpática do Rio de Janeiro, eu digo que é um ambiente, né? Mais propício é impossível. Tem um amigo que tem um café ao lado e nós temos a filial da Pinacotec dentro da Casa Roberto Marinho. Muito nos honra. Max, eu queria agradecer muito, te dar um abraço forte nesse momento difícil e muito obrigado por se disponibilizar para conversar conosco. Eu aqui agradeço a vocês ter acompanhado de perto essas atividades em comemoração dos 2 anos de vida, e aquilo que eu digo sempre aos meus amigos: vida não é longa, é longuíssima, né? É a Casa Roberto Marinho, aliás, eu acho o slogan mais propício impossível, é a casa do modernismo brasileiro no Rio de Janeiro. Max, muito obrigado, boa tarde. Obrigado a você, Laura.